A segunda questão fala de reações orgânicas. Até mais ou menos 2012, não caía esse tema. Mas, como eu falei, o Enem está abordando, está puxando muitos assuntos específicos, está ficando muito tradicional. Então está puxando esses assuntos. Não é a primeira vez. Começou caindo com algumas reações de esterificação, que é uma reação muito simples, e depois está ficando mais especializada, né? Então a questão 2, ela fala sobre reações orgânicas, e as reações orgânicas têm um leque muito grande. Você tem reação de adição, reação de substituição, tanto de alcanos como dos anéis aromáticos, reação de polimerização, de eliminação, de substituição, de oxidação, de álcool, de alcenos, mas essa questão vai trabalhar especificamente com a oxidação de alcenos, tá bom? Então vamos para a questão. O permanganato de potássio, que é o KMnO4, é um agente oxidante forte muito empregado tanto em nível laboratorial quanto industrial. Na oxidação de alcenos de cadeia normal, como o 1-fenil-1-propeno, ilustrado na figura, o permanganato de potássio é utilizado para a produção de ácidos carboxílicos. Então, está aí a molécula do 1-fenil-1-propeno. A questão quer saber os produtos obtidos na oxidação do alceno representado em solução aquosa de KMnO4 são. Muito bem, vamos para cá, vamos para a lousa. Questão 2. Essa química maravilhosa, né? Muito bem, assunto de química orgânica é um assunto visto no segundo ano e ela vai trabalhar não só com reação, mas também requer do aluno conhecimento de nomenclatura, que é um assunto bem básico e geralmente é visto no início do ano, tá? O que é que eu posso dar de dica em relação aos alcenos? Lembrando o seguinte, você tem um grupo de substâncias na química orgânica chamados de hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são substâncias formadas unicamente por hidrogênio e carbono. Tá? Então, o exemplo na questão é um hidrocarboneto. Tá certo? Os hidrocarbonetos são divididos em classes: alcanos, alcenos, alcinos, alcadianos, ciclanos. É bom você lembrar. E existe um grupo específico, que é o grupo dos alcenos. Qual é a principal característica dos alcenos? Os alcenos são hidrocarbonetos de cadeia aberta, tá? De cadeia aberta, a principal característica dele, e que tenha uma ligação dupla. É a característica dos alcenos. Lembrando que na ligação dupla, uma ligação, então imagine aqui 2 átomos de carbono fazendo uma ligação dupla, tá? Sempre uma ligação é chamada de ligação sigma, outra é chamada de ligação pi, tá certo? Então, alcenos são cadeias abertas que apresentam ligação dupla, tá? Os alcenos, eles sofrem oxidação da seguinte forma. O que é que ele pode produzir? Como é que funciona a oxidação de um alceno? Deixar bem organizado aqui o mapa conceitual, tá? Ele vai sofrer uma oxidação. O que é que pode ser produzido nessa oxidação? Vamos lá. Depende do tipo da oxidação. Ela pode ser uma oxidação branda, pode ser uma oxidação energética ou pode ser uma ozonólise, tá? A branda, ela vai acontecer na presença do permanganato, mas o meio está frio. Na presença de permanganato, frio, tá? O que é que acontece? Na branda, vai acontecer a ruptura de uma ligação pi. Então, vou colocar aqui, ó, só essa informação, bem resumida mesmo. Está aqui o meu alceno e ele vai sofrer a ruptura de uma ligação pi, da ligação pi. Então, ela quebra e aonde havia essa ligação pi, aonde havia ligação dupla, eu vou acrescentar duas hidroxilas. Vai formar um álcool que apresenta 2 hidroxilas, né, que nós chamamos de diol. Tá? Então, na oxidação branda, na presença de permanganato,
mas o meu é frio, não vai acontecer a ruptura total da ligação dupla. Vai haver só a quebra da ligação π e cada carbono vai possuir agora uma hidroxila a mais, formando um álcool classificado como diol, porque ele vai apresentar duas hidroxilas, tá bom? Na oxidação energética, vai acontecer também na presença de permanganato, mas o meu está quente. E aí vai acontecer a ruptura total da ligação dupla. Vai acontecer a ruptura total. Ganha mais espaço. E vai originar dois pedaços, né? Vai acontecer a ruptura total, vai originar dois pedaços. Tá? Quebrar a ligação dupla inteira. Se o pedaço for formado por um carbono, vou mostrar exemplos depois, em seguida. Se ele for formado por um carbono, essa é a dica que eu vou dar, hein? Ele vai se transformar em CO2. Então, vou colocar assim, ó. Se formar um carbono, esse um carbono vai se transformar em CO2. Certo? Se o pedaço for formado por um carbono primário, quando tiver carbono primário, eu vou colocar aqui, carbono primário. Lembrando também que quando ele é formado por um carbono só, ele é primário, mas eu quero fazer essa distinção. Tá? Ambos aqui vão ser primários. Lembrando que carbono primário é um carbono que está ligado a um outro carbono ou a nenhum. Esse carbono sozinho, esse carbono aqui isolado, é também classificado como carbono primário, tá? Mas eu estou querendo diferenciar. Quando eu tiver um carbono primário, que é só ele, é só um pedaço, o pedaço é formado apenas por um carbono, ele vai se transformar em CO2. Se ele tiver o pedaço que foi formado após a cisão da ligação dupla, tiver um carbono primário, esse carbono primário vai virar um ácido carboxílico. E se houver um carbono secundário, ele vai se transformar em uma cetona. Então essa é a dica que eu quero dar para vocês. A Branda é muito simples. Quebrou a ligação π, tá? Que é essa ligação que eu vou destacar com o pincel vermelho. Quebra a ligação π e acrescenta duas hidroxilas formando diol. Muito simples, fácil de decorar. Na energética, você tem a cisão completa das duas ligações, as duas vão ser rompidas, originando dois pedaços. Se um dos pedaços for formado por um carbono só, vai originar CO2. Se tiver um pedaço com um carbono primário, vai originar ácido carboxílico. Se tiver carbono secundário, vai virar uma cetona, tá bom? Por exemplo, vou apagar esse ponto aqui, tá? Eu tenho aqui o caso do propeno. Propeno. Propeno vai sofrer uma oxidação energética, tá? Então a gente coloca aqui KMnO4 e aí eu boto a informação de que o meio está quente. Então isso aqui dá a dica para mim que é uma reação energética. Então vai acontecer a ruptura total da ligação. Esse pedaço aqui, que tem um carbono primário, vai se transformar, ó, que tem um carbono primário, vai se transformar em um ácido carboxílico. Então ele vai se transformar, ó, CH3. E qual é a principal característica de um ácido carboxílico? A presença da carboxila. Só é ácido carboxílico se tiver essa estrutura aqui, ó, né? Que é a carbonila ligada à hidroxila. E o outro pedaço vai virar CO2. Tá bom? Por quê? Porque é um pedaço que é formado por um carbono só. Então, quando eu tenho um carbono só, vira CO2. Se eu tiver um pedaço com mais de um carbono, sendo um deles primário, vai virar ácido carboxílico. Se for um carbono secundário, o pedaço sobrou, virou um carbono secundário, ele vai virar uma cetona. Por exemplo, se eu tivesse a presença de mais um CH3 aqui, ó, um grupo metil nesse carbono, tá? Aí não teria esse hidrogênio, né? Para não extrapolar as 4 ligações do carbono. Então esse carbono é secundário. Esse pedaço viraria uma cetona.
Tá? Então, ao invés da hidroxila, você teria o CH3 aqui na questão, tá bom? Então, isso aqui é uma dica para você trabalhar e você aprender, para você deduzir quem são os produtos que vão ser originados. No caso da oxidação do propeno, vai produzir o ácido etanóico, tá? Ácido etanóico. Vamos lembrar como é que se dá o nome, agora não tem mais um acento. Et, porque são 2 carbonos na cadeia carbônica. An, porque entre os carbonos há somente ligações simples. E óico, porque é a terminação de todo o ácido carboxílico, ácido metanóico, ácido etanóico, ácido propanóico, butanóico, etc. Bom, vai produzir o ácido etanóico e o gás carbônico, cujo nome oficial é o dióxido de carbono, tá bom? E o último caso é a ozonólise. Bem facinho a ozonólise. É quando o meu alceno ele vai reagir com o ozônio, tá? Vai reagir com o ozônio. O que vai acontecer é muito simples, para você prever o produto que está sendo originado. Você vai romper a ligação dupla completa, tá? É como se fosse uma oxidação energética, vai quebrar essa ligação dupla inteira, tanto a sigma como a pi, originando 2 pedaços. E aí você vai pegar cada pedaço e vai ligar por uma ligação dupla ao oxigênio, formando ou uma acetona ou um aldeído, tá? Então, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Cada carbono do pedaço você vai conectar a um oxigênio por uma ligação dupla, que pode formar ou um aldeído ou uma acetona, dependendo dos outros grupos que estão ligados a esse carbono, tá bom? Alan, e o outro oxigênio? Porque o ozônio são formados por 3. É porque na reação isso vai acontecer em meio aquoso. E aí um dos produtos originados vai ser a água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio. Então, dos 3 oxigênios, um oxigênio veio para um carbono, para um pedaço, o outro oxigênio veio para outro carbono e o outro oxigênio foi se associar com a água para formar o peróxido de hidrogênio. Tá bom? Então, é uma dica para resolver questões de oxidação de alcenos, tá? Então, mas voltando para a questão, vou apagar, tá? Não esqueça, dúvidas, você joga lá no Face, joga lá no Twitter, hashtag NoEnemBR, e eu vou ter o prazer de, no final da aula, tirar essas dúvidas, tá bom? Então, vamos aplicar o que foi visto agora. Quem é o composto que vai reagir? É esse aqui. É importante que vocês estejam situados, tá? Em observar qual é a informação, como é que isso aqui, o que é que ela significa, né? Cada ponto é um carbono e os hidrogênios eles ficam subentendidos, né? Muito bem. Então, no caso, a ligação dupla que vai ser rompida é essa daqui. Ela é como se fosse um alceno. Tá? Bom, o produto obtido na oxidação do alceno representado em solução aquosa. Veja que os itens, né? Você pode estar em dúvida. Mas, Alan, você falou de 3 tipos de oxidação. A branda, a energética e a ozonólise. A ozonólise não é porque a questão deixa claro que não está reagindo com ozônio. Mas, Alan, pode ser a branda ou a energética. Né? Os dois têm a participação do permanganato. Mas veja os itens. São 2 produtos que estão sendo originados. Então não pode ser a branda, porque a branda vai formar um produto só, que é um diol. Tá? Então fica claro que é uma reação de quebra total da ligação dupla. O que vai acontecer? Quebra a ligação dupla. Tá? Isso aqui, ó, essa ligação dupla ela é rompida completamente, originando 2 pedaços. Esse aqui e esse aqui. Né? Quebrei essa ligação dupla, originou esses 2 pedaços. Esse pedaço tem um carbono primário. Percebe? É um carbono primário, é um carbono que está ligado a um outro carbono. Então, ele vai se transformar em um ácido carboxílico. E esse carbono
Também ele é um carbono primário, não está sozinho, porque se ele tivesse sozinho, se fosse só um carbono aqui, certo? Aí viraria CO2. Mas, como são dois, né, sendo um carbono primário, ele vai virar também um ácido carboxílico. Qual é a característica do ácido carboxílico? Ter a carboxila. Qual é o nome dos dois compostos formados? Esse é o ácido benzenoico, porque ele tem um anel benzênico, tá? E esse é o ácido etanoico. Ácido etanoico. Por quê? Porque é um ácido carboxílico que apresenta dois carbonos. E entre eles, há ligações simples e por ser um ácido carboxílico, ele vai terminar em oico. Tá? Então, qual item que apresenta ácido benzenoico e ácido etanoico? É o item A. Tá bom? Então, resposta para a questão 2 é item A. Ácido benzoico, tá? Também pode ser escrito assim, benzoico e o ácido etanoico. Tudo bem? Questão fácil, né? Mas requer do aluno conhecimento prévio. O aluno que chegar para resolver essa questão e não estudou, não viu o que é uma reação de oxidação de alceno, pelo o enunciado da questão, ele não vai conseguir deduzir. Antigamente o Enem bastava ler e a resposta estava lá. Interpretar um gráfico, interpretar uma informação, interpretar uma figura. Então dava para deduzir a resposta. Hoje o Enem não está mais assim.